E aí, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos resolver exercícios sobre Valon. Olha lá. Primeiro, João, criança de 5 anos de idade que já desenvolveu consciência corporal, utiliza com frequência o pronome pessoal na primeira pessoa. A gente percebe, por exemplo, que a criança ainda não desenvolveu consciência corporal quando ela utiliza pronome na terceira pessoa. Em vez de dizer eu quero, ela diz Pedro quer, né? Então ela se refere a si mesma utilizando o pronome na terceira pessoa. E embora também já consiga distinguir realidade de fantasia, ainda as mistura em seus jogos. Gosta de ser admirado e de saber que agrada aos outros, e gradativamente vem abandonando as crises de oposição e o confronto com as pessoas de seu ambiente social. Então, essa criança aqui, ela está no personalismo, né? Então, no estágio do personalismo, personalíssimo. Então, o que acontece nesse estágio do personalismo? Existem aqui dois momentos. Um primeiro momento, que é um momento negativo, uma fase negativa do personalíssimo, e uma fase positiva. Na fase negativa, a gente percebe o quê? As crises de oposição. As crises de oposição. Então a criança, o tempo todo está em conflito, né? Por exemplo, com os colegas. Então, se o professor de repente elogia o desenho de um colega, ela tem ciúmes, ela não gosta, ela pode até rasgar o desenho do colega, tomar. Ela confunde muito o eu e o meu, então ela toma um objeto do colega, não porque ela quer brincar, simplesmente porque ela faz essa confusão e ela pode simplesmente tomar o objeto, ela não quer que o colega fique com aquele objeto e ela descarta imediatamente, né? Ela toma por tomar. Então, simplesmente para alimentar esse conflito aí. A criança é capaz de simular, por exemplo, né? Então, seria uma fase negativa, mas que obviamente é importante para a construção da personalidade, né, da diferenciação eu-outro, enfim. E depois vem uma fase positiva, que é a fase de sedução, criança no estado de graça, né, e imitação. Aí a criança, ela se exibe, ela gosta de ser admirada, de ser elogiada, e vai superando, então, as crises de oposição. Tá? Isso tudo dentro do personalismo. Lucas, irmão mais velho de João, tem desenvolvido com mais intensidade nos últimos anos capacidade de memória e atenção voluntárias. Na avaliação dos pais, torna-se mais inteligente a cada dia. Contudo, segundo eles, ainda apresenta dificuldades para analisar situações e confunde João quando compara vento e chuva, dizendo que ambos são iguais, embora consiga estabelecer distinções entre esses dois eventos da natureza. Estamos falando do categorial. Só um ponto também sobre os estágios aí. A criança, ela inicia ali o contato dela com a função simbólica, o desenvolvimento da função simbólica no sensório motor projetivo. As primeiras palavras, a compreensão do significado dos primeiros gestos, enfim. Então a criança ela é inserida na função simbólica no sensório motor, mas ela consolida a função simbólica no categorial, tá? No estágio categorial. 2. O predomínio do caráter intelectual corresponde às etapas em que a ênfase está na elaboração do real e no conhecimento do mundo físico. A dominância do caráter afetivo e, consequentemente, das relações com o mundo humano corresponde às etapas que se prestam à construção do eu. Então, por exemplo, aqui a gente tem fases como, eu vou colocar por siglas, tá? O impulsivo emocional, depois personalíssimo, depois adolescência, puberdade. Já o predomínio do caráter intelectual, a gente observa na fase sensório-motora, né, projetiva, vou colocar até um pezinho aqui, e categorial. Ok? Maravilha. Bom, diante disso, Valon concebe o desenvolvimento afetivo como uma estrutura de apoio que possa haver, para que possa haver o desenvolvimento intelectual do ser humano. Não.
A afetividade, a emoção, ela é importante sim, ela precede a construção da consciência de si, mas essa letra A não diz respeito a isso, está errada. Indica o desenvolvimento do pensamento concreto e a aquisição da linguagem como elementos fundamentais para a organização afetiva, não. Defende que sem o desenvolvimento afetivo a pessoa não adquire a capacidade plena, também nada a ver. Vê o desenvolvimento da pessoa como uma construção progressiva, sim, inclusive não é linear, né? Então a sucessão de fases, essa construção não é linear, ela é marcada por rupturas, por exemplo, não é? Em que se sucedem fases com predominância alternadamente afetiva e cognitiva. Sim, essa palavra é importante. Por quê? Porque existem 3 leis que explicam essa sucessão de etapas, tá? 3 leis. Quais são elas? Vou colocar aqui, ó. 3 leis. Então, a gente tem a lei da predominância funcional. Coloquem o funcional na frente, tá? Da alternância funcional, que é a outra lei, e da integração funcional. Beleza? Então vamos lá. Predominância funcional. Em algumas fases predominam relações de caráter afetivo, em outras fases predominam relações de caráter cognitivo, preocupação já com o mundo, em conhecer, enfim. Já quando a gente fala das relações afetivas, a preocupação é com a construção do eu. Então, a gente percebe que há também uma alternância, não é? Então, numa fase é o emocional, na outra, na subsequente, é o cognitivo que prevalece. Então, numa fase, a criança está voltada para si, movimento centrípeto, uma fase centrípeta, ela voltada para a construção do eu, como no impulsivo emocional. Na fase subsequente, no sensório motor projetivo, ela voltada para o mundo, para a construção do real. Então, é uma fase centrífuga, né? Então, fases com predominância afetiva, centrípeta, voltada para o eu, para a construção do eu. Fases com predominância cognitiva, preocupação com a elaboração do real, então centrífuga, né? Então fases centrífugas para fora. Isso diz respeito à alternância funcional. E integração funcional quer dizer o quê? Aquilo que o sujeito desenvolve numa fase anterior e que tem predomínio afetivo é importante para o desenvolvimento da fase seguinte. Tá? Então, a relação entre afetividade e cognição, por exemplo, ela existe. Há aí uma inter-relação importante. O sujeito não é ele não é só um ser cognitivo, intelectual, ou apenas um ser afetivo, ou até mesmo apenas um ser motor. Ele é integrado. É assim que o Vallon concebe o ser humano, o sujeito, né, como um ser integrado. Então, o motor, os aspectos motores, afetivos e cognitivos, todos eles interagem ali, todos eles são importantes para o desenvolvimento do sujeito. Então, são as 3 leis que regem a sucessão das etapas: predominância funcional, alternância funcional e integração funcional. Questão 3. No trabalho pedagógico junto à educação infantil, devemos contemplar o atendimento da dimensão às emoções. Lembrando que as emoções elas são contagiantes, né? De acordo com o Vallon, contagiantes. E conforme as crianças vão se desenvolvendo, elas conseguem desenvolver, então, se desenvolver no aspecto cognitivo e intelectual, e cognitivamente falando, a capacidade de reflexão é que vai ajudar a criança a lidar com as emoções. Isso quer dizer que as emoções fazem parte do desenvolvimento da criança, elas são muito importantes para a construção da consciência de si, para a construção do eu. Mas chega um momento em que a criança precisa aprender a lidar com essas emoções. Então, conforme a criança vai desenvolvendo ali comportamentos sociais, conforme a criança vai se desenvolvendo também intelectualmente, ela vai aprendendo a lidar com as emoções. Isso não quer saber que, aliás, isso não quer dizer que nós adultos, por exemplo, estamos plenamente prontos para lidar com qualquer tipo de emoção, né? Não, não.
Porque nós somos surpreendidos por emoções diversas, por momentos diversos, e nem sempre estamos preparados para lidar com as emoções. Mas a questão fundamental aqui é isso, né? As emoções são contagiantes. Um outro ponto também sobre as emoções, gente, é o seguinte: existe a diferença entre afetividade e emoção, ok? Isso aqui é diferente, tá? Então, a afetividade é algo mais amplo, as manifestações afetivas são mais amplas. Por exemplo, a criança, dependendo do estágio em que ela está, ela já desenvolveu bem ali a linguagem, etc. Você pergunta assim, o que você tem? Ela fala assim, eu estou triste. Então vejam que a partir do momento que ela mostra um sentimento de tristeza, ela não está apresentando uma emoção, ela está apresentando um sentimento. O sentimento é um exemplo de manifestação afetiva. Tá? As emoções são caracterizadas pelas marcas corporais. Marcas corporais. E essas marcas corporais, elas são influenciadas pelo tônus, por hipertonia e hipotonia. Então, vejam, por exemplo, o sujeito que está ali encolerado, né? Está ali, sentimento de cólera, raiva. Você percebe o que? Hipertonia, muita tensão, a necessidade de extravasar, de pessoas que jogam as coisas na parede, né? Ficam irritadas e correm para lá, para cá, enfim. Hipertonia. Então, a pessoa, você percebe o estado emocional dela ali naquele momento a partir do tônus. Já a hipotonia, a pessoa que está ali, de repente, cabisbaixa, né? Está ali decepcionado com alguma coisa, sem energia, você percebe que aquela emoção que ela sente está marcada também no rosto, na face, no corpo, a partir aí da hipotonia. Bom, essas regulações tônico-emocionais, das quais eu até estou falando aqui, porque a emoção ela tem a ver com as marcas corporais, né? Elas são identificadas por quem, pessoal? Por Vallon, ok? De acordo com Vallon, informe se é falso ou verdadeiro, que se afirma a seguir e assinale a alternativa. O homem é um ser geneticamente social, pois o meio social sobrepõe-se ao meio físico e biológico e é responsável pelo nascimento do psiquismo na criança. Bom, então vamos lá. O homem é um ser geneticamente social, pois o meio social sobrepõe-se ao meio físico e biológico e é responsável pelo nascimento do psiquismo na criança. Na verdade, pessoal, a forma mais correta de nós analisarmos o Vallon aí é entendendo essa intercomplementaridade entre o biológico e o social, né? Porque o Vallon ele vai romper com as concepções que ele entende que são reducionistas sobre a formação do psiquismo humano. As concepções idealistas, as concepções mecanicistas, o próprio positivismo. Então ele rompe, porque umas vão dizer, o ser humano é espírito, outras vão dizer, o ser humano é orgânico, é matéria. Umas vão dizer, o ser humano, o psiquismo dele surge ali naturalmente, de forma inata. Outros vão dizer, não, o psiquismo humano é totalmente dependente do meio. Então são todas reducionistas. E o Vallon ele recorre ao materialismo histórico dialético como a sua base teórica, como a sua fonte teórica, né, para análise de outras fontes. O que ele faz? Ele analisa várias concepções que são reducionistas e ele promove ali uma síntese e cria uma forma mais complexa de entender o ser humano, o desenvolvimento do ser humano, o nascimento, a gênese do psiquismo. Então, na verdade, essa questão até não sei se estaria tão certa assim, né? O mais adequado é nós entendermos que a partir do materialismo dialético, que é a corrente, né, a base teórica do Vallon,
ele vai dialogar com outras teorias, né? E ele entende que o ser humano é um ser orgânico, que tem um equipamento biológico fundamental para que possa se desenvolver e é também social. Agora, é óbvio que o aspecto social é muito, muito importante. Por exemplo, o Vallon, ele não concordava com as ideias de Rousseau, porque Rousseau entendia o que a criança nasce boa, a sociedade é que corrompe. Então, a criança só está pronta para viver em sociedade depois que ela desenvolver personalidade. Ora, Vallon diria, né? Mas para desenvolver personalidade, a criança precisa estar inserida no meio social, porque o meio social é extremamente impactante na formação da personalidade da criança. Se ela não estiver inserida no meio social, não há que se falar em personalidade da criança, não é? Então, sim, o social tem um papel muito importante. Aqui eu entendo que essa alternativa aqui, talvez ela tenha talvez desconsiderado o aspecto orgânico, dado menos valor a ele, mas ela está correta, tudo bem? Ela está correta. Resulta em 4 temas centrais da sua teoria. Ó, emoção, movimento, inteligência e afetividade. Emoção não, pessoal, porque a afetividade aqui e emoção não são sinônimos. Na verdade, a emoção está aqui dentro. Aliás, não que tenha colocado, né, a questão, a emoção, como sinônimo de afetividade, mas ela coloca como algo diferente, algo que está fora da afetividade, não é? Quando ele coloca emoção, movimento, inteligência e afetividade, é como se a emoção estivesse fora da afetividade. Não. A emoção é uma das manifestações da afetividade. Então, essa aqui está errada. Respeitar a criança significa poupá-la das intervenções externas, visto que seu desenvolvimento se dá por fontes exclusivamente endógenas, internas. Não. E por falar nisso, o Vallon, ele critica, por exemplo, o escolanovismo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Vallon critica o escolanovismo. Por quê? Escolanovismo, isso. Ei, Mobral. Por quê? Pelo seguinte. Então, de acordo com o Vallon, o escolanovismo, na tentativa de superar a educação tradicional intelectualista e centrando-se na criança, acaba utilizando-se muito do espontaneísmo. A criança fica muito sozinha. Ou seja, a intervenção do professor é secundarizada, quando, na verdade, o professor tem um papel mediador fundamental, o adulto tem um papel mediador fundamental para ajudar a criança em seu desenvolvimento, para promover ali as interações. Isso desde a relação com o recém-nascido, ok? Então, as intervenções não devem ser poupadas, elas devem acontecer de acordo com o Vallon. Então, aqui é D, beleza? Questão 5. Então, tem um texto, né, que eu acho que eu não precisou colocar aqui. A personagem, por razões conhecidas, parece não desejar estar próximo a Calvin e fazer com ele a tarefa escolar. Tá. Para Vallon, acho que era uma charge, né? Para Vallon, no período entre os 7 e 12 anos, é comum perceber que as crianças desenvolvem laços de companheirismo que se tornam habituais. Estes laços podem ser percebidos na escola pelo assistente de alunos, no momento em que são formados e se perpetuam grupos de amizade entre estudantes. Sobre a formação, manutenção e dinâmica destes grupos, é correto afirmar que, então vamos lá, questão 5, são formados e dinamizados em função da identificação por parte dos sujeitos, da classe social, seus integrantes e dos agrupamentos de desempenho escolar. Este alinhamento inicial se reflete na escola. Nós estamos falando de pessoas, de crianças que formam grupos e estão ali na fase mais ou menos ali categorial, né? Começam no categorial, no período categorial e depois vão para a adolescência, para a puberdade. Nessa fase, o que caracteriza a formação dos grupos, o interesse da criança por fazer parte de um grupo ou outro? Então, não é a letra A.
A letra B, são formados e dinamizados em função de interesses e empreendimentos comuns. Opa, agora sim, tá? Então aqui ele diz, ele diz que é identificação com classe social, enfim, não. As crianças se identificam por interesses e empreendimentos comuns, gostar de fazer as mesmas coisas. A cumplicidade é vivenciada pelos integrantes do grupo a partir do reconhecimento dos projetos compartilhados, em certa medida, por todos. Então, a escola ela precisa explorar isso, né? Ela precisa, com essa faixa etária, trabalhar com a realização de projetos compartilhados, com projetos em que as crianças possam desenvolver ali objetivos comuns, ou então escolher os grupos a partir dos objetivos comuns que cada um tem. É importante explorar isso, porque as crianças se aproximam umas das outras a partir de interesses e empreendimentos comuns. É a letra B. 6. Henri Vallon considera o desenvolvimento infantil uma dinâmica complexa que envolve necessariamente diversos aspectos do ser humano. O autor desenvolve a psicogênese da pessoa completa, teoria através da qual explica o desenvolvimento como uma progressiva construção estruturada em 5 estágios sucessivos dados em uma ordem necessária. Em relação aos estágios de desenvolvimento, é correto afirmar que, então vejam, psicogênese da pessoa completa, né? A gente já sabe o que o Vallon ele rompe com tudo aquilo que concebe o sujeito, a pessoa, de forma reducionista. Tá? Mas beleza, em relação aos estágios de desenvolvimento, é correto afirmar que a passagem de um estágio de desenvolvimento a outro se dá linearmente? Não se dá linearmente. Nos 3 primeiros estágios de desenvolvimento, a predominância afetiva? Não, por quê? Porque lembra que nós vimos a predominância funcional? Então, no ensino estágio predomina, por exemplo, a afetividade, no outro é a cognição. E assim vai havendo essa predominância afetiva em cada estágio e, consequentemente, a predominância funcional e, consequentemente, a alternância funcional de um estágio para o outro. A sucessão dos estágios de desenvolvimento é marcada por rupturas, por conflitos e retrocessos e traz mudanças significativas nas formas de afetividade do estágio anterior. Sim, quando ele fala traz mudanças significativas, quer dizer o quê? Quer dizer que na passagem de um estágio para o outro não há simplesmente um acúmulo de novos conhecimentos, habilidades e comportamentos. O que acontece são reformulações. Então, de um estágio para o outro, não há simplesmente um acúmulo de alguma coisa, de algum conhecimento. Há reformulações daquilo que a criança apresentava no estágio anterior. Então, é a letra C. 7. Vallon acreditava que o ser humano é organicamente social. Cada sujeito humano constitui sua identidade e seu conhecimento nos relacionamentos sociais. Vallon propôs 3 centros que se entrelaçam diferentemente ao longo do desenvolvimento da criança. Isso é tranquilo, né? É a afetividade, a motricidade e a cognição. Beleza? Letra C. Questão 8. Suzane, educadora de creche de uma turma de 2 e 3 anos, tem percebido que a cada dia as crianças se envolvem mais em conflitos para disputas de objetos e também que as crianças se opõem e dizem não às comandas propostas pela educadora. De acordo com Galvão, na perspectiva valoniana, a crise do personalismo, situada por volta dos 3 anos, constitui-se numa brusca reviravolta nas condutas da criança e nas suas relações com o meio, sendo a oposição um elemento chave. Então muitos vão dizer assim, as crianças são assim porque hoje em dia os pais não educam, né? Um monte de baboseira. Na verdade, isso já foi identificado por Vallon. Trata-se de uma fase muito peculiar e alguma coisa ali está acontecendo, né? O que está acontecendo? É justamente a nossa resposta. Então vejam, de acordo com a autora, as sistemáticas oposições dos adultos ou os frequentes conflitos entre as crianças devido à disputa pela posse de objetos têm relação com o quê? Com um importante processo de diferenciação, o qual permite que a criança construa um sentimento de unidade subjetiva
e representa um momento crucial de constituição do eu. É um processo que as crianças vão passar mesmo. E os pais, os professores, em vez de... A questão não é atuar educando de forma adultocêntrica, se impondo regras. Não, é fazer com que a criança possa participar de atividades, possa, a partir das interações, ir percebendo o outro, percebendo como que se dá a relação social, passar por um processo de socialização e aos poucos a criança vai superando essa fase opositora e vai conseguindo então perceber a relação eu-outro, ok? Então não tem nada a ver com inaptidão dos pais em determinar regras, vocabulário rudimentar das crianças, a realidade social na qual elas estão inseridas, imaginário da sociedade moderna, nada disso. É a letra A. 9. Valon tem na motricidade um eixo fundamental de compreensão do desenvolvimento humano. Há um significado psicológico do movimento humano. A motricidade humana se inicia junto ao meio social, antes de se dirigir ao meio físico. O contato com o meio físico nunca é direto, é sempre intermediado pelo social, tanto em sua dimensão interpessoal quanto cultural. Bom, para a teoria valoniana, questões como antagonismo e descontinuidade entre ato motor e ato mental e modificação do meio social antes do meio físico são elementos fundamentais. Valon construiu sua teoria por meio de experimentações, análises comparativas entre o normal e o patológico, entre adultos e crianças e também pela análise de informações, ou seja, um monte de informação, gente, para fazer você perder tempo. É válido ressaltar que na teoria valoniana, comparar significa não somente verificar e analisar igualdades, mas também diferenças. Para o autor, motor é sinônimo do quê? Tudo isso, né? Para perguntar, motor é sinônimo do quê? Motor, gente, para Valon é sinônimo de psicomotor. Então eu não posso entender o ato motor como simplesmente um comportamento, como um ato por si só, um ato desvinculado de qualquer coisa. Não. O motor é sinônimo de psicomotor. O motor tem relação com o pensamento, tem relação com o desenvolvimento cognitivo, tem relação também com o desenvolvimento afetivo da criança. 10. Considerando os pressupostos teóricos de Valon para a organização da educação infantil, analise as assertivas abaixo. Vamos lá. 1. ênfase ao desenvolvimento intelectual da criança, seguindo dessa forma a tradição intelectualista, na qual o desenvolvimento intelectual é entendido como um processo dissociado do desenvolvimento social. Não. Aliás, o Valon ele critica a educação tradicional justamente por ela ser intelectualista, né? Ou seja, ela se preocupa apenas com o desenvolvimento intelectual do sujeito, desconsiderando os aspectos motor e afetivo. Então, aqui está errado. Aqui, ó, está errado, não tem um, não tem um, não tem um e não tem um. Essa tá fácil demais, né, gente? Pronto, resolveu a questão, é a letra D. Então, uma organização espacial deve traduzir-se em um espaço amplo no qual as crianças podem se movimentar com liberdade. Ah, beleza. Então, o professor ele precisa se preocupar, por exemplo, com organização espacial, com espaço amplo, garantir liberdade às crianças? Sim, isso faz parte, né? Entender que a atividade humana é eminentemente social, o que implica em uma organização escolar que permite a convivência da criança com grupos diversos, assumindo diferentes papéis e aprendendo a se conhecer melhor, tá? Então, só um que está errado por causa dessa questão aí do apego à tradição intelectualista, né? Que não há com o Valon. Então, 2 e 3, e é isso. Finalizamos e até a próxima.